pessoal, como vão vocês? Espero que tudo bem. Então, hoje eu queria falar do filme Sete Minutos Depois da Meia-Noite. É um filme que tem atualmente na Netflix. Não sei por quanto tempo ficará, então, se você está vendo esse vídeo agora em julho de 2019, assista rapidamente. Se não, se você não conseguir, tenta assistir aí por outros meios, dar uma procurada aí na internet. Enfim, você vai encontrar. É um filme muito tocante. Ele conta a história de um menininho que, sempre 7 minutos depois da meia-noite, recebe a visita de um monstro. Parece um filme, às vezes, infantil ou talvez de terror para alguns, né? A princípio pode parecer, mas tem um tema muito tocante, muito profundo. Então, vale a pena se você puder assistir. E o que eu quero dizer sobre esse filme? A temática dele, então, vai falar da história desse garoto que a mãe dele tem câncer terminal e ele mora só com a mãe, os pais são separados. E ele sofre bullying na escola, é um garotinho muito reservado, e aí ele começa a ter, então, esses pesadelos, a princípio, parecem pesadelos, com essa visita desse monstro. Então, a primeira coisa que eu quero pontuar durante o filme, dá para perceber que ele se coloca em situações nas quais ele precisa ser punido. Então, ou na escola, ele parece provocar o garoto, assim, apenas de olhar para o garoto, né? O garoto lá, valentão, que bate nele. Ele não faz nada efetivamente, mas ele encara. É quase como se ele pedisse para aquele garoto bater nele, fazer algo contra ele. Em alguns outros momentos do filme, quando ele tem alguns ataques de raiva, por algum motivo, assim, uh, em relação à avó, em relação ao pai, ele sempre pergunta, né, para a pessoa, assim, para o adulto, no caso, você não vai me punir? Você não vai fazer nada? Quase como se ele pedisse mesmo para ser punido. O que acontece com esse garoto? Ele tem sonhos recorrentes, no sonho, ele tenta salvar a mãe dele. A mãe dele está caindo num buraco e ele tenta segurar a mãe. E ele acorda antes da mãe cair. Na verdade, ele sempre acorda nessa cena do sonho, quando a mãe está prestes a cair. Então, ele acorda. E aí, então, ao longo do filme, ele recebe a visita desse monstro. E o que é esse monstro? Esse monstro é uma árvore. É uma árvore que fica no alto da colina e, de repente, ela ganha vida e vai até ele. E fala com ele que ela vai contar 4 histórias, ou três histórias, e que a quarta é ele quem vai contar. E aí, todos os dias, ele vai lá, não todos os dias sequencialmente, mas durante 4 noites. Então, ele vai visitar esse garoto, sendo que durante 3 noites ele vai contar uma história e esse garoto, na quarta, a última história, quem vai contar é ele. E ele, a princípio, acha estranho, mas então ele começa a ouvir as histórias que a árvore conta. E a árvore fala, sempre nas histórias da árvore, vai ter uma dualidade entre o bom e o mal, mas sempre uma lição assim de que nem sempre que a gente acha que é bom é só bom e nem sempre naquilo que a gente acha que é mal é só mal. Então ele tenta sempre trazer essa mediação para o garoto, para mostrar para ele que nem sempre aquilo que a gente vê é apenas bom ou apenas mal, simplesmente é. Resumindo bastante, né? Então é muito legal, assim, tem que assistir. Mas o que é bacana, então? Ele tem esses comportamentos. E aí, de uma maneira geral, o que acontece? Esse garoto tá com muita raiva, porque a mãe dele tá morrendo. E ele sente que ele vai ser abandonado.
É claro que isso não é racional e lógico. E isso acontece na nossa vida, né? Então, é muito comum que crianças que perdem os pais, um dos pais, ou os dois, ou um dos dois, muito jovem, ela carrega dentro dela uma raiva por esse pai que a abandonou. A criança não tem a leitura, ela não tem o entendimento para entender a morte. E muitas vezes os adultos que estão próximos também não têm. E aí, às vezes, complica ainda mais a situação, falando que foi viajar, que virou uma estrelinha, ou que Deus, enfim. E isso, às vezes, gera mais raiva ainda na criança, né? Como assim foi viajar e não me levou? Como assim? Então, Deus é bom, mas pegou meu pai ou minha mãe de mim, né? Então, são coisas que a gente tem que ter muito cuidado mesmo, porque a criança, ela é literal. E de repente o pai e a mãe estão lá e um dia e no outro não estão mais. E ela fica com muita raiva dentro dela. Então esse filme ele é muito sensível porque mostra exatamente isso. A raiva que aquele garoto tinha porque ele sabia que a mãe dele estava morrendo, que o pai não podia ficar com ele, o pai era separado, tinha uma outra família, e ele vai ficar sozinho, assim, a leitura que ele tem é que ele vai ser abandonado, né? Então, o que ele faz? No sonho, ele tenta segurar a mãe, né? E essa é uma dinâmica que, mesmo quando a gente vira adulto, né? Se é uma criança que perdeu os pais, quando ela se torna adulto, no fundo, ela tá vinculada àquela morte e, às vezes, ocorrem dinâmicas na vida que levam essa pessoa, que já é um adulto, para o menos, ou seja, para a morte, porque ela está vinculada com aquele pai ou com aquela mãe que não estão mais ali. Porque ela está tentando segurar eles, né? Então, o filme mostra que ele o tempo todo fica tentando espiar essa culpa que ele sente. Porque as crianças sempre acham que é culpa delas, que elas fizeram alguma coisa para aquilo acontecer, né? Para o pai ou para a mãe ir embora. E pela raiva que também ela sente pela mãe e pelo pai. A raiva que a gente sente pelo pai e pela mãe quando a gente é criança, isso quando a gente é adulto se torna uma deslealdade, porque no fundo, na alma, a gente sabe que a gente não pode sentir raiva pelo pai e pela mãe, só que a criança sente. E aí, o que a gente faz quando a gente se torna adulto? A gente se culpa, a gente espia essa culpa, né? Nos chicoteando, então nos causando situações que vão nos gerar dor, nos gerar incômodo por conta dessa culpa e dessa raiva que a gente sentia lá na infância. Então, é muito lindo, assim, a dinâmica toda desse filme, porque traz com muita sensibilidade essa questão das perdas que a gente tem na infância. E essa perda não necessariamente ela pode ser uma morte, ela pode ser um distanciamento, uma ausência. A mesma ausência temporária, ela pode ser vista pela criança como um abandono. Mesmo que quando se torne adulta ela entenda que aquilo foi necessário por um tempo, isso não é da ordem do entendimento lógico e racional, é da ordem do sentimento, né? Tá lá na alma. Então, se tá se culpando, tá espiando, tá se sabotando, são coisas que a gente faz quando adulto, muitas vezes preso a esse sentimento infantil de que a gente foi rejeitado, abandonado por conta da morte de um ente querido. E o que é mais legal, assim, que eu acho, que tem um momento que o garoto que bate nele, vira para ele e fala que percebe essa dinâmica e fala: eu não vou mais fazer nada, porque é isso que você quer, então eu não vou te enxergar, eu não vou te ver, você agora vai ser invisível para mim. E aquilo gera uma raiva nele tão grande que ele parte para cima desse garoto a primeira vez e acaba com ele, leva o menino para o hospital. Porque olha que interessante, né? Quando ele fala que ele não vai ser mais visto. Então, no fundo, tudo que ele quer é ser visto, é ser reconhecido, como num sistema familiar, né? As pessoas que são excluídas, elas ficam no sistema de uma forma distorcida. Então, ninguém quer ser invisível. As pessoas querem pertencer. E tudo que esse garoto queria era que o sentimento dele fosse visto e reconhecido como tal. Né? Então, é muito interessante essa fala, essa cena, porque mostra exatamente essa raiva que a gente sente quando a gente é excluído, quando a gente não é
visto no nosso sistema familiar. E a força que vem das raízes, né? É muito interessante, porque o monstro, que é a árvore, na verdade é uma árvore, né? Assim, a representação máxima do que é uma família, né? As nossas raízes. Então é dali que ele tira a força, é dali que vem o aprendizado dele, a árvore que ensina para ele a extravasar a raiva, a lidar com a raiva, a perceber que ele precisa soltar essa mãe, né? E essa é a grande lição, assim, que é muito linda, assim, que no final ele precisa contar a história, e a história é essa história do sonho dele que se repete. Qual é o final que ele vai dar para isso? Então a mãe cai, e é isso que ele precisa fazer. E não sentir culpa porque não conseguiu segurar. Ele precisa deixar essa mãe ir, soltar, né? E assim ele pode permanecer na vida, porque ela não tem jeito, ela tem o destino dela, mas ele permanece na vida se ele consegue soltar e não reter, tentar segurar essa mãe. E o mais bonito, né? Concordando com esse destino, então ele fica em paz, porque ele sabe que a mãe dele vai estar com ele, independente dela estar ali ou não. Ele carrega ela dentro dele, aí sim, com um amor real, com um amor verdadeiro, né? E não com aquele amor cego de quem quer reter, quem quer segurar, e até mesmo proteger na intenção de não permitir que aquilo aconteça, né? Só que as consequências disso são muito mais graves, né? Então ele soltando a mãe, né? Ele reconhece que ele é apenas o garoto, ele é apenas o filho, ele não tem força para fazer isso. O destino da mãe é o destino dela. E a força que ele precisa está nas raízes, e aí ele, soltando ela, ele consegue reter essas forças dentro dele e permanecer na vida. Então, é um filme muito tocante, e eu espero que essa reflexão também nos faça ir além, né? De como que coisas que a gente vive hoje estão ligadas a nossas perdas, às nossas dificuldades lá do passado. O quanto que apenas precisamos fazer esse movimento, né? De voltar para a vida, soltando aquilo que não nos pertence, que nós não temos nem o direito de segurar, né? Que faz parte do destino do outro. E a gente precisa apenas concordar e seguir em frente. E aí sim, honrar a vida que veio da nossa família de origem, né? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que assistam filme, se emocionem como eu me emocionei. Tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.